Olá pessoal, com mais um vídeo para o canal agora falando sobre três questões, que é uma de gestão de projetos, outra de arquivologia e outra da Constituição Federal de 88, do artigo 37. Peguei essas três questões porque o assunto desses aqui, ele está tanto no edital do concurso da SEMAS quanto do concurso do IGPREV. Então a primeira questão, ela diz assim: Juliana regularmente verifica se os procedimentos foram claramente entendidos. Olha só, verifica se os procedimentos foram atendidos de formas corretas, essas coisas. E se estão sendo corretamente executados, então ele vai fazer aquela verificação, avaliação pelas pessoas que trabalham em sua equipe. Para a Juliana, esta verificação, mais uma vez, olha só, deve ser contínua e realizada através do quê? Do monitoramento. Então, olha só, qual é a forma que ela vai verificar se as coisas estão andando? Seria através do quê? Do monitoramento dos índices de qualidade e também de produtividade estabelecidos para a área. Esse compromisso da gestora que garante mais qualidade ao trabalho realizado por meio do quê? Desse monitoramento dos índices de qualidade e produtividade faz parte de qual etapa do ciclo PDCA? Lembra lá o que é esse ciclo PDCA que a gente tanto vê? O ciclo PDCA ele faz parte da gestão de projetos, onde já diz o nome, ele é um ciclo, então olha só, ele é um ciclo, então ele é um círculo. Logo, ele tem etapas, então são quantas etapas aqui que formam esse ciclo? Seria 4, o de P, o D, o C e o A, ciclo PDCA. Só que cada uma partezinha daqui, ela representa uma etapa desse ciclo. Porque após cada etapa desse daqui, ele vai passar para outra etapa. Então, tudo inicia através do quê? Do planejamento. Assim como a gente vê na parte de administração, então as coisas vão iniciar através do quê? Do planejamento. Então, o ciclo PDCA, ele é isso, onde esse planejamento, ele visa o quê? Identificar qual é o problema, análise desse fenômeno, ou seja, do problema, o que seria feito, então por isso seria uma análise do processo a ser realizado. E aí, com todo esse levantamento de informações, o que o planejamento vai realizar? E ter como produto um plano de ação. Então, isso aqui está tudo ligado o quê? Na primeira etapa. Após isso, ele vai para a etapa do qual? Do executar. Então, isso aqui já seria a segunda etapa, aonde ele diz do quê? A execução, mas execução do quê? Desse plano de ação aqui que a gente acabou de ver. E aí, na execução, posteriormente, o que vai ser feito? A terceira etapa, que é a do check, ou verificar. Só que como é que ele vai verificar aqui? Seria por esses índices de produtividade, de qualidade, seria a anotação do quê? De dados que a gente tanto procura assim para verificar como é que está andando as coisas dos processos. E aí, por fim, a gente vai ver se essa atividade está sendo realizada de maneira correta, essas coisas tudinho. Por quê? Porque se caso não estiver sendo realizada corretamente, a gente vai ter que o quê? Que agir, a gente vai ter que corrigir. Então, com isso, essa etapa daqui, ela introduz a parte da ação, porque a gente vai corrigir, assim como da patronização. Então, isso tudo aqui faz parte do ciclo PDCA. Só que uma coisa que eu ando verificando muito nas provas é que, por exemplo, vocês viram essas palavras aqui, né? Planejar, executar, verificar e agir. Só que as provas, ultimamente, elas estão utilizando os sinônimos dessas palavras aqui. Então, é bom a gente dar uma verificada no nosso português, porque às vezes não pode cair justamente essas palavras. Pode cair, então, os sinônimos dela. Assim como também pode cair até em formato de inglês, que eu não duvido nada, né? Do jeito que o pessoal tá fazendo esses concursos. Então, essa daqui seria o ciclo do PDCA. Então, voltando à questão, a Juliana, ela quer avaliar, quer verificar através do quê? Do monitoramento dos índices de qualidade e produtividade. E aí, qual é a etapa que faz parte do ciclo do PDCA que é responsável por isso? Seria o planejar? Não, que a gente acabou de ver, né? Que faz o levantamento das informações para no final formar um plano de ação. Seria o executar? Não, porque desse plano de ação que a gente fez no planejar é que a gente vai executar. E aí, por fim, a gente vai verificar se está sendo feito corretamente. Através do quê? Por exemplo, do monitoramento dos índices de qualidade, produtividade. Então, isso tudo são mensuração de dados. Então, isso tudo vai fazer parte do quê? Da parte do controlar. E aí, caso não estivesse sendo corretamente sendo feito, então a gente vai ter que agir corretivamente. Então, olha só esse outro sinônimo aqui
que a gente vê nessa questão aqui de prova. Então, a parte que faz parte, que representa o ciclo do PDCA, nessa parte que a Juliana quer fazer, seria a etapa do controlar. E aí, mais uma questão agora de arquivologia. Então, olha só. Ana Maria recebeu uma tarefa de quê? De organizar as pastas de documentos do setor em que trabalhava. Então, a Ana Maria vai organizar lá os documentos. Então, os documentos que são consultados regularmente, então, olha só, toda hora. Então, é um documento muito importante para o pessoal. Com elevada frequência, então, a alta frequência, altas vezes está sendo pegado esse documento para ser consultado, lido, avaliado, devem ser alocados em qual tipo de arquivo? Bom, eu vou colocar aqui o link de um vídeo que eu já fiz aqui de arquivologia. Aí você pode também ver por lá mais questões que eu fiz. Mas olhando o resuminho que eu fiz, a questão ela fala sobre os estágios de evolução dos arquivos, onde os arquivos eles podem ser encontrados em 3 fases: na fase corrente, intermediário e permanente. Então todo arquivo ele vai passar por essa fase aqui. Só que cada fase dessa aqui tem características diferentes. Que lá nesse vídeo que eu falei ainda agora, eu coloquei bastante assim características de cada um. Então, inicialmente, já diz aqui um arquivo corrente. Corrente não dá aquela ideia de movimento, de tá altamente em frequência utilizado, então tá corriqueiramente sendo avaliado. Então, isso daqui seria o quê? De consultas frequentes. Então, olha só, já seria a resposta lá da nossa questão, não é? Mas, além desse arquivo corrente, a gente tem um intermediário. Então, olha só, ele está intermédio de alguma coisa, do corrente e para esse o quê? Seria o menos corrente? Então, bora lá olhar o que é o intermediário. Seria aquele de transitoriedade, aquele que a consulta não é tão frequente, mas ela possui sim uma importância. E aí, por fim, a gente tem o permanente. Permanente é daquela ideia de parado. Só que esse parado, ele não quer dizer assim que ele perdeu totalmente o seu valor. Não, ele é parado porque ele definitivamente por ter um valor histórico ou documental. Então, essas daqui são as 3 etapas que o arquivo pode passar. Qual seria, então, o arquivo? Onde seria alocado esse arquivo aqui, onde é regulado e regularmente ele é consultado com frequência? Seria o quê? Corrente? Sim, seria isso. Não seria nem permanente, nem morto e nem intermediário. E finalizar mais uma questão aqui, que ela está, esse contexto aqui, na Constituição Federal, lá do artigo 37, ela diz assim: a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração, tanto direta quanto indireta, poderá, nos termos constitucionais, olha só, lá da Constituição Federal, ser ampliada mediante contrato. Interessante. A ser firmado entre seus administradores e o poder público. É lógico, né? Se é um contrato, ele está sendo realizado entre 2 pessoas. E quem são essas pessoas? Os administradores e o poder público. Que tenha por objeto o quê? A fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade. Então, com isso, não cabendo a lei dispor sobre. Então, olhando lá na Constituição Federal, lá no inciso 8, ele diz justamente o enunciado da questão. Então, bora lá ler. A autonomia, o que? Gerencial, orçamentária e financeira de quem? Dos órgãos e entidades da administração. Qual administração? Direta e indireta, poderá ser ampliada mediante o quê? Contrato. Então, quem é que vai ser as pessoas que vão fazer esse contrato? Serão o quê? Os seus administradores, e quem principalmente está com interesse nesse contrato seria o poder público, porque muitas vezes eles querem transferir, né, ou delegar alguma função, alguma atividade para outro órgão ou entidade. Então, que tenha por objeto o quê? A fixação de metas de desempenho. Olha só, por isso é que às vezes o poder público não consegue suprir toda a demanda. Então, o que ele vai fazer? Ele vai transferir. Por quê? Porque isso tudo no final ele vai querer atingir o quê? A meta de desempenho, tanto para o órgão quanto para a entidade. Então, com isso, a lei dispõe sobre. Então, a gente vai ver o que a lei ela vai influenciar nesse tipo de contrato. Seria o quê? Primeiramente, 3 itens aqui, olha só, 3. Então, já seria um número para a gente memorizar. Então, o que pode dispor? Primeiramente, o prazo de duração do contrato. Então, isso aqui está relacionado o quê? Ao tempo. Posteriormente, seriam os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes. Então, a palavra-chave seria aqui os controles e critérios de avaliação. Então, olha só, primeiramente seria o tempo, que é o prazo de duração do contrato.
Em seguida, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes. E, por fim, o quê? A remuneração do pessoal. Então, seria, vamos dizer, em outras palavras, o salário. Então, olha só como a gente pode memorizar bem interessante esses critérios aqui que a lei pode dispor. Então, voltando na questão, não cabendo a lei dispor. Então, ele quer o exceto. Então, lembra lá que a gente viu que são apenas 3 critérios que ele pode dispor? Então, ele quer aqui a que não esteja nessa lista que a gente viu ainda agora, certo? Então, a letra A, ele fala a remuneração do pessoal? Sim, que a gente acabou de ver, né? O salário. O prazo de duração de contrato? Sim, porque a gente viu que é sobre o tempo. Letra C, o órgão que irá controlar os gastos? Não, né? A gente não viu isso aí, não. Então, essa daqui já seria a incorreta, porque ele quer saber o exceto, que não está cabendo na lei dispor. Então, por fim, qual seria que a lei pode dispor? Seriam os controles e critérios de quê? De avaliação do desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes.